O Almanac Acre está no ar e hoje o programa embarca rumo à história do rádio acreano. É isso aí, na semana em que a Rádio Difusora Acreana completa 64 anos, nós dedicamos um programa inteirinho à Voz das Selvas. Desde 1944, a Rádio AM, criada para servir a comunidade, dá voz e vez aos povos da floresta. Então se liga que o programa de hoje tá especial. A história do rádio passa pelo Brasil através da figura do padre Roberto Landel de Moura. Nascido em Porto Alegre no século XIX, ele criou um aparelho que recebia e transmitia a voz humana sem a utilização de fios condutores. Sua primeira experiência aconteceu em São Paulo em 1893. Pois é, desde então, o rádio se transformou num dos principais veículos de comunicação do mundo. E quando se fala na Amazônia, que é uma das regiões mais isoladas do planeta, este instrumento maravilhoso merece medalha de ouro por sua contribuição nacional. E é nesse clima que nós prestamos uma homenagem aos 64 anos de fundação da Rádio Difusora Acreana. Então nos acompanha, fica com a gente, porque nós temos muitas histórias para serem relembradas e revividas. Em 25 de agosto de 1944, 24 anos depois da chegada do rádio no Brasil, nascia em Rio Branco o veículo de comunicação que aproximou pessoas do interior, da capital, índios e seringueiros, a Rádio Difusora Acreana. As ondas médias da ZYD9 chegaram aos locais mais distantes com informações sobre a batalha da Segunda Guerra Mundial. E o ponto de partida dessas informações era esse, o então Instituto Getúlio Vargas, o Colégio Acreano dos dias atuais. 5 anos após a primeira transmissão, não era anunciada mais a cotação da borracha ou a participação do Brasil na guerra. Os ouvintes logo perceberam que poderiam utilizar a Voz das Selvas como uma forma de mandar mensagens de maneira rápida e precisa. E com tanto sucesso, a emissora já precisava de instalações maiores. A rua Benjamin Constant foi o local escolhido para a construção do prédio que é até hoje a sede da Difusora Acreana. Ela venha coberta de ouro, eu não a quero mais, mulher nenhuma. E nós estávamos na rádio, o governador era o capitão Edgar Pedreira de Siqueira Filho, que era o primeiro governo militar que o Acre teve na época da ditadura, o presidente do Castelo Branco. Uhum. E nós estávamos ali, e um cantor muito popular no Acre na época, o Valdir Soriano, tinha vindo fazer um show em Rio Branco e estava a cidade inteira comentando o Valdir, que era hoje o Daniel, trouxe o Daniel Leonardo aqui, né? Era uma espécie de Roberto Carlos da época. Era o cara, como diz, né? E de uma hora para outra recebemos um telefonema, uma voz embargada, a voz assim de autoridade, não sei como é que a autoridade fala, mas disse, olha, não é para tocar o disco do Valdir Soriano, tá proibido, papapá, ele tá falando aqui é o governador. Aí todo mundo ficou preso assim, aí o diretor veio de lá e não toca Valdir, tira Valdir, bota Valdir pra lá, esconde. Depois descobrimos que a esposa do governador, antes era mocinha e paquerou o Valdir, que tiveram lá um namorico e o senhor governador estava com uma tremenda dor de cotovelo. Mas essas são apenas algumas das muitas histórias desse tempo de ditadura. Houve algum período ruim? Imagino que deve ter acontecido. O período ruim é que a gente não tinha autonomia, liberdade de tocar todas as músicas que a gente iria executar. A gente não podia executar, as músicas eram censuradas. Inclusive, quando eu gravei meu primeiro LP em 80, eu tive que ir a Brasília censurar, porque tinha que levar a música, a partitura, letra, principalmente letra, uma fita em 4 vias e deixava lá e aguardava um período para
tinha música, tinha um carimbo, né, censurada, não podia ir para o ar, porque falava alguma coisa que não agradasse a eles, não podia ir para o ar. Também, né, mudanças de governo, onde teve uma mudança um pouco perturbada, atabalhoada, com mais crise política, que foi a saída do governador José Augusto, a entrada do governador Cerqueira, né, também foi um momento que nos chamou muita atenção e deixou em choque também, né, a população para com o meio de comunicação, que pertence ao governo. E foi uma emoção muito grande a gente transmitir a Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão no estado de Guadalajara, no México, né? Estado Jalisco, uma coisa assim, lá no México. Foi uma maravilha. E a gente transmitindo aquilo, a gente só faltava meter a cabeça dentro do rádio. Às vezes o rádio fugia, né? Vinha aquela zoadinha, voltava e tal. A década de 80 foi marcada por dificuldades e também transformações na radiodifusora acreana. Desentendimentos entre a emissora e o governo da época, além da mobilização dos funcionários por melhores condições de trabalho, foram alguns dos fatos ocorridos. E quem vai fazer esse resgate às memórias dessa época é a radialista com maior tempo de atuação na difusora acreana, Nilda Dantas. No início da década de 80, quando nós começamos a fazer pressão, porque nós não tínhamos a nossa situação funcional definida, e o Nabor Júnior determinou que o presidente da fundação, Jacó Piccoli, preparasse a contratação de nós funcionários. Foi também a época do surgimento de muita chegada de cartas, fitas do exterior, que a rádio era ouvida principalmente no período de inverno na Europa. Então, eu lembro que o Adalberto Queiroz, quando o nosso diretor contratou o Teixeirinha para responder às cartas, porque ele era a única pessoa entre nós que tinha uma formação em inglês, era professor de inglês, e que poderia responder às cartas que vinham do exterior em inglês. Nós recebemos cartas, recebemos telefonemas de Porto Velho, de Recife, desses lugares mais distantes, de Mato Grosso, as pessoas atrás de seus familiares, e sempre são encontrados. Desde no telefone, sempre são encontrados. Casamentos já foram feitos, né? União já foi feita, né? De parceiro com parceira, mesmo dentro do programa Tarde de Emoções, esse programa que eu faço, sempre isso aconteceu. Isso é muito importante. Quando soubemos da notícia da morte de Chico Mendes, assassinato de Chico Mendes, o Câncio Pereira, nós aqui todos juntos, uma equipe bastante unida, fizemos a divulgação. O Câncio Pereira já saiu daqui de Rio Branco, foi direto para Chapuri e fez todas as reportagens. Nós ficamos aqui na central e o Câncio Pereira deu todas as reportagens, só saiu de Chapuri quando na realidade, né, foi descoberto quem matou, como foi e todos os detalhes que o jornalismo merece. A radiodifusora deu esta notícia em primeira mão, onde chocou, né, toda a população acreana e, diga-se passagem, mundial. Em 1990, a radiodifusora se recuperava das dificuldades ocorridas em anos atrás e apostava em programas novos que renderam altos índices de audiência à Voz das Selvas. Entre eles, o policial Mundo Cão, comandado pelo não menos polêmico Estevão Bimbi, além do Carrossel Musical, programa muito apreciado pelos ouvintes e dirigido por Reginaldo Cordeiro. Eu comecei fazendo o Carrossel Musical das 20 às 22, mas era um horário meio restrito, porque à noite o colono geralmente ele dorme cedo. E aí houve uma mudança com a entrada do Campos Pereira para diretor, e ele me remanejou para sábado à tarde. Foi quando explodiu o Carrossel Musical de uma maneira que assustou. Assustou porque vinham pessoas de todos os municípios para passar o alô. Foi também na década de 90 que o jornalismo teve mais espaço na difusora acreana, sob a direção de Campos Pereira. O Campos foi o criador, né, o inventor, né, da reportagem externa. Tá? E ele tinha um sinal, né, aquele sinalzinho
chegava, o técnico saltava, aí a pessoa, quando estava lá no quintal da casa, corria, vinha notícia, vinha alguma coisa aí pela difusora criana, que era exatamente o Campos Pereira. Ele tinha essa comunicação, né? Através exatamente de um sinal, né? Que ele rodava uma música, um trem lá qualquer, né? Que chamava a atenção de que estava acompanhando. A pessoa sabia quando aquilo estava tocando, significava que vinha notícia atrás, né? Então, ele foi o criador dessa ideia e deu certo. Então, houve uma evolução na época que o Campos Pereira administrou a Rádio Difusora Criana. O Gente em Debate, eu lembro do Gente em Debate ainda quando o professor, né, Josué Fernandes, que foi o autor, né, o idealizador, o criador, na realidade, do Gente em Debate, tá? Então, já faz muitos anos. Isso aí está o quê? Uns 25, mais de 25, 28 anos do Gente em Debate. Josué Fernandes fazia esse programa aqui na emissora, tá? E depois, no decorrer do tempo, foi passando o tempo e o programa foi esfriando, né? E retornou agora no governo, no atual governo, né? Ele retornou moderno, com força total, né? Então tivemos aí realmente o Gente em Debate, um dos grandes programas de sucesso de jornalismo, carro-chefe da Rádio Difusora Criana, tá bom? ZYH 200, 1400 kHz, onda média. ZYF 201, 4885 kHz, onda tropical. Rádio Difusora Criana, a voz das selvas, uma emissora do Sistema Público de Comunicação. O rádio, ele tem um lugar cativo nos lares brasileiros. Não é à toa que a gente tem 99% das nossas casas brasileiras com pelo menos um radinho a pilha, né? Então, o rádio é o mestre dos nossos veículos de comunicação. E ele, principalmente na Amazônia, vai estar sempre com o seu lugar garantido na sala, na cozinha, no quarto, até no banheiro. Eu acho que o pessoal gosta muito. A gente sabe que os pescadores levam o seu radinho para sua pesca, para sua pescaria, de madrugadinha já o agricultor leva para o roçado, a dona de casa vai lavar roupa no tanque, no fundo do quintal, leva também o seu rádio, porque ele é o grande companheiro mesmo da nossa população. E é o elo de ligação entre todos nós, as nossas culturas, né? Então, o que eu percebo é uma paixão muito grande em fazer a rádio e em receber também a rádio, porque, como eu te disse, o povo está aqui dentro, está interagindo com os locutores, com os técnicos, com o recepcionista, com a senhora do cafezinho. Então, todo mundo está interagindo. Então, é uma vida muito forte e eu vejo que é um coração batendo cada vez mais forte todos esses anos. Eu quero parabenizar a Difusora pelos 64 anos de existência e nós moramos lá no Seringal e a gente escuta todos os dias o programa de mensagem, quanto outros programas, Zezinho Melo, Franco Silva e o jornal com Edvaldo Souza, que a gente escuta muito lá. E meus parabéns para ela e para toda a equipe da Difusora. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a Difusora por causa que a gente que mora lá no Seringal, a gente sempre ouve ela, né? Aí a gente tá aqui na cidade, quer passar uma comunicação, vem, passa uma mensagem, passa um alô, um aviso pra gente que fica lá. Para mim isso é muito importante, por isso eu quero parabenizar elas e todos que trabalham na Difusora. Eu sou o Júnior Barros, eu já tive o prazer de fazer parte da família Difusora nos anos de 83 e 84, quando eu apresentei o Difusora Criança. Então eu quero aproveitar esse espaço aqui para dar os parabéns para a Rádio Difusora Criana por mais um ano de vida, por esses 64 anos de vida, levando informação para todo o povo do Acre e da nossa Amazônia. Parabéns, Difusora!
Existem muitas pessoas que escutam o meu programa e eu gostaria de mandar um recado para uma pessoa muito especial, que é o seu Francisco Jorge, que mora no bairro Vanderlei Dantas. Se preocupe não, que todas as músicas que você pedir eu vou atender. Olá, aqui quem fala é Damião Viana. Tem um programa aí, Sintonia 1400, e é sempre um prazer falar com você, meu caro ouvinte. Você, meu amigo Nivaldo Sampaio, aí na Estação Experimental, que não perde um programa Sintonia 1400, viu? Na Difusora Acreana. Muito obrigado pela sua audiência. Olá, pessoal. Você que acompanha o jornalismo da Difusora Acreana, continue sintonizado. Nessa nova fase, vem muitas novidades por aí. Agora, senhor, o forte aqui da rádio é a questão das mensagens, né? E melodias. As mensagens, as pessoas têm umas mensagens muito engraçadas, as melodias, que a pessoa está aniversariando lá no Seringal Caquetá. E a pessoa Conta pra assim, gente aí a mais engraçada. Tem umas engraçadas, né? Tem umas engraçadas. Bom, tem um cidadão aí no Riozinho do Rola, foi caçar um veado, né? E armou uma rede na árvore, né? E escorregou de lá e entrou um strep na perna, né? Entrou o strep, inflamou e a esposa botava água quente. Marido, vai pra cidade, vai tirar esse strep da perna, essa madeira. Tal. Aí o compadre Mário, um cidadão muito hospitaleiro, tinha um motorzinho de polpa, ele disse, ó, compadre, eu te levo pra cidade. Aí a mulher disse, marido, tu vai no mercado do Colono e compra uma dúzia de ovos azul, que eu quero criar galinha azul, com ovos azul aqui no Seringal. Aí vieram 8 horas de rio abaixo, chegou, fui pro hospital, e o médico tirou a ponta de madeira da perna. E aí o médico falou que tinha que fazer uns 2 ou 3 curativos, tinha que ficar 2 ou 3 dias. Uhum. Disse, não, eu tenho um amigo aí. Aí o compadre Mário bateu no ombro dele assim e disse, compadre, então eu vou pra lá, pra colocação, e no quarto dia eu vou te pegar. Tá legal. Compra os ovos da minha mulher. Pegou o dinheiro. O cidadão foi lá pro mercado Colono, comprou os ovos, foi embora. Ele veio com a perna enfaixada pra rádio. Ele disse, faz uma mensagem aí pra mim, não sei escrever não, escreva lá. Atenção Maria Alice, Alto Riozinho do Rola. Aí escreveu lá, aviso que foi boa viagem. O médico operou e tirou o pau. O Zé eu tô mandando pelo compadre Mário. O pau era o strep e os ovos eram da galinha. Meu nome é Roberto Tavares, é rebelo. Eu nasci no município de Porto Acre. Hoje eu tenho 43 anos. E eu cheguei na Difusora com 11 anos e completei os 12 anos aqui. A história, eu comecei trabalhando, meu pai morreu, eu tinha 9 anos. E a minha mãe era muito doente, sozinha, sou filho único. A minha mãe meu tio resolveu vir para a cidade e trouxe a minha mãe. E aí eu fui trabalhar no canal da maternidade. Como a minha mãe lavava roupa para o Campos Pereira, o Campos Pereira na época era presidente da federação, e logo em seguida foi chamado para administrar a Difusora. E a minha mãe lavava roupa para ele. A mamãe falou com o Campos Pereira para que o Campos Pereira desse uma força, porque eu era muito novo, mas eu precisava trabalhar, porque ela era muito doente e eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava era eu que mantinha a casa. Então eu tinha que trabalhar. E aqui ele me colocou para levar correspondências para o Cerda e levar cartinhas para o correio, limpar a rádio, limpar carro. E assim foi. Eu sempre gostei de rádio porque ela só ouvia, quando nós morávamos lá em Porto Acre, a gente só ouvia a Rádio Difusora Acreana, na época, né, que só existia a Rádio Difusora Acreana e a Rádio Capital. Mas a Difusora sempre teve um alcance maior. Então a gente ouvia a Difusora e até 9 anos eu fui ouvindo a Difusora. Quando eu vim para cá, e meu sonho era trabalhar em rádio. Aqui, maior parte do tempo, eu passei aqui na Difusora virar 24 horas. Nessa época, às vezes não tinha vigia, eu ficava. Entendeu? Mas eu ficava porque queria. Sábados e domingos, eu vinha para a Difusora, eu vinha para a rádio, aí ia para o estádio com o João. Nessa época se levava para o estádio, que não tinha linha, levava um aparelho, gravava o jogo
e voltava para cá e colocava, logo após o jogo, voltava com esse aparelho, colocava aqui. Aí dizia que era em tempo real, mas depois do acontecido, do jogo acontecido, né? E isso fez com que eu só visse a radiodifusora acreana. Quando eu vim para cá, o primeiro dia, chegou, a primeira coisa que ele disse, Bemar, você vai trabalhar aqui, mas você tem que estudar. Você vai ter que estudar. Tudo bem, eu vou estudar. E ele disse, olha, você pega essas cartas aqui e você leva lá para o Cerda e chega lá e procura o Antônio Carlos, entrega para ele. E assim eu fiz. E quando cheguei lá, entreguei as cartas, peguei e me sentei numa cadeirinha que tinha lá. Fiquei aguardando a resposta para ver se tinha ver se tinha algo para trazer para cá. E na realidade era só para me entregar e voltar. Quando ele pegou e eu não voltei, ele mandou uma funcionária também antiga da difusora chamada Sebastiana, mandou ir à minha procura porque eu estava chegando e a cidade não era tão perigosa, mas eu estava praticamente vindo da mata para uma cidade. Então que fosse ver o que tinha acontecido. Eu estava lá sentado na cadeira. O Campos mandou tu entregar, mandou. E aí por que não voltou? Eu digo que eu estou aguardando a resposta aqui, que ele pegou e entrou para a sala dele. E eu estou aguardando a resposta, não é para você voltar. A radiodifusora acreana, às vezes a gente começa a conversar aí, o Zezinho, o Nilda, é de uma maneira tão assim, às vezes até difícil você explicar, porque a gente fez uma amizade muito forte. Foi no tempo que nós começamos a trabalhar, no tempo que nós não pensávamos em dinheiro, O dinheiro nós passávamos de 6 meses para receber. Então isso era detalhes, um ajudava o outro. Não tinha carne, no final de semana, um colega que tinha ajudava. Então a gente não pensava em dinheiro, a gente não pensava em investir bem. Não pensava a radiodifusora acreana, vamos trabalhar. Era isso que as pessoas pensavam. 30 dias de férias é um sofrimento para a gente. Pra você ter uma ideia, eu tirei férias agora, estava com mais estou com 15 anos que não tiro férias, só tiro 2, 3 dias. E agora eu tirei férias, mas está sendo sofrido. É porque eu tenho outras atividades, procuro, mas é sofrido. Porque você deixa o convívio, a difusora faz parte. É como eu lhe digo, a difusora, a gente passa mais tempo na difusora do que com a própria família da gente. A difusora é marcante, né? Eu ouço Carrossel Musical já há muitos anos, então eu quero parabenizar a Rádio Difusora Acreana por estar fazendo seus 4 anos. Para mim foi muito ótimo, muito legal. Obrigada. Eu sou um ouvinte da Difusora Acreana e quero dar os meus parabéns pelo seu aniversário. Eu queria parabenizar a Difusora pelos seus 64 anos de história na Amazônia Ocidental, né, como é falado, né? E eu lembro muito bem quando eu era criança, né, eu morava com meus pais no Seringal, né? Eu ouvia a Difusora, né, assistia aquele programa muito legal que meu pai gostava, né, o Mundo Cão, né, com o saudoso Estevão Bimber. Então tá de parabéns, né? Eu acho que ficou para a história, fez história e vai ficar aí, né?
Muito bem, pessoal, eu sou Oliveira Neto, componente da equipe de esporte da Rádio Difusora Acreana, e a gente quer mandar um abraço também para os ouvintes do esporte que curtem todo o estado do Acre, mas principalmente para você, Alberto Ceguinho, lá do Novo Calafate, que sintoniza com a gente sempre na Difusora, e também para o Lira Moraes, para o Manuel Moraes e todo mundo que curte o esporte no Sistema Público de Comunicação. Bom dia, meu amigo, minha amiga da Rádio Difusora Acreana. Eu sou Lígia Apel e estou todos os domingos contigo às 9 da manhã no programa Viver Bem. Eu sou Ângela, trabalho aqui na Rádio Difusora Acreana, recebendo as mensagens, fazendo e também recebendo as que chegam feitas. E para mim é um prazer atender a cada ouvinte que vem aqui passar mensagem, entregar carta, que vem atrás de emprego. E eu gostaria de mandar um abraço para cada um deles. Eu já era radialista, eu acho que em 79. Eu visitei um empresário amigo meu aqui na cidade e ele, atrás de fazer um comercial, ele disse, não, esse negócio de rádio não existe mais não, meu irmão, hoje é internet, é televisão. E eu olhei no armazém dele, assim, no quintal, caixa d'água, ele vendia material de construção. Eu digo, então escute o programa, manda alô pra você, né? Aí eu até digo o nome dele, o Pantoja, da Casa Real, meu amigo, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo Pantoja. Aí eu mandei um alô Pantoja, aí na Casa Real, tá liquidando agora de manhã só 2 horas. Só 2 horas de promoção, 50% de todas as caixas d'água que tiver lá na Casa Real. Ele disse que quase que eu botava ele maluco. Todo mundo ligando, atrás de comprar caixa d'água, ele ligou pra mim. Que negócio é isso? Não, é brincadeira, você escuta a rádio. Ninguém escuta a rádio. Então ele fez um comercial comigo. Reconheceu que a rádio tem um poder muito grande. Eu digo pra você que o rádio é uma bomba atômica. Atenção, Difusora Acreana, a mais querida, a mais ouvida voz das selvas. Bem, amigos, ouvintes da Rádio Difusora Acreana, eu estou aqui para contar histórias, fantasmas que acontecem aqui na Rádio Difusora Acreana, coisas de outro mundo, podemos dizer assim, principalmente aos domingos e também pela parte da noite. O pessoal que trabalha aqui a parte da noite sempre vê coisas estranhas, certo? E eu trabalho aos domingos e fico sozinho no recebimento das mensagens e a pessoa que trabalha aqui na técnica de som. Então aconteceu o seguinte, eu estava lá no setor de recebimento das mensagens quando puxou a porta com muita força, fechando a porta com muita força. Fui procurar saber quem era que estava fazendo aquilo. Não vi ninguém. Certo? Retornei ao meu setor de trabalho. Com meia hora depois, eu vou beber água. Aí aquela pessoa bate palma. Eu digo alguém para fazer mensagem. Vou procurar alguma pessoa. Chego lá na frente, eu demorei uns 2 segundos para chegar lá na frente para ver quem era. Não vi ninguém. Abri a porta, olhei lá fora, às vezes quando alguém fica sentado no banco. Retorno aqui à técnica, procuro a pessoa que está trabalhando, se alguém tinha entrado na rádio. Não, aqui não entrou ninguém, estamos só nós dois. Você aqui, lá na frente e eu aqui na técnica, certo? Uma vez a porta da recepção, lá onde a gente recebe as mensagens, aviso diversos, e as pessoas, né? É lógico. E as pernas passaram, somente parte das pernas. Estava assim até lendo uma revista. Eu olhei, a pessoa se abriu a porta, se voltou. Aí a cor da calça assim, um branco, cor branca, calça. Aí eu abro a porta e vou ver quem é. Ninguém. Vou aqui dentro da rádio, tudinho, todos os setores da rádio. Pergunto, alguém entrou? Não. Pronto, está acontecendo alguma coisa estranha. Quer dizer, que a gente atribui isso às pessoas que trabalharam aqui na Rádio Difusora, pessoas que morreram, certo? Que aparecem aqui pra gente. Não sou eu, mas como alguns colegas viram também. Quer dizer, isso acontece muito aqui na Rádio Difusora Acreana. Assoviar, na época, máquinas datilógrafo, aquelas máquinas que usavam muito,
máquinas batendo lá, acabou, puxa vida, o chegou cedo. Chego lá, no jornalismo, abre a porta, ninguém. Tudo em ordem, as máquinas direitinho e tal. Eu digo, puxa vida, aí fico pensando nas pessoas que trabalharam no setor de jornalismo, que morreram. Eu digo, é alguém que está fazendo alguma matéria aqui para o Jornal Difusora, até brinco, né? Em todos os momentos a gente tem medo, sabe? Mas o que eu senti mais medo foi o da mão. Certo? Sabe lá que você está lá fora, todo dia chega a pessoa com a mão. Outra vez, também um momento que eu tive medo, foi quando eu fui aqui no banheiro. E quando chego no banheiro, a porta do banheiro trancada. Eu digo, pronto, tem gente? Não, bateu, bora. Tem gente? Tem não? Bati na porta. Não tem gente, tem não. Eu ouvi aquela pessoa dizer, tem não. Mas assim, eu não ouvi, sei lá, eu não entendi direito. É quando a porta abre. E a gente atribui isso às pessoas que já se foram, que estão em bom lugar, mas que retornam para rever os seus lugares antigos, né? É isso aí. Chegou a hora de você conhecer quais as novidades para este fim de semana. É a agenda cultural do Almanac. E hoje nós saímos dos estúdios da TV Aldeia para divulgar um evento que acontece aqui mesmo, na Concha Acústica, neste sábado e domingo. É o show ao vivo na Aldeia que vai reunir todos os artistas que participaram da primeira temporada do programa durante os últimos meses na Rádio Aldeia FM. Dá só uma olhada no que te espera. Eu vi Chapuri nascer, eu vi Chapuri crescer. When the life is in the fight, don't be so hard walking in the line. Bom, e como você viu, música boa é o que não vai faltar a partir das 5 horas da tarde nesse fim de semana. Venha e confira esses 2 grandes shows aqui no Parque da Maternidade. E para quem curte teatro, nós também temos uma dica. É o espetáculo A Filha do Mapinguari, da companhia acreana Vivarte. Até o dia 13 de setembro, o elenco se apresenta em diversos lugares na capital. Se você está a fim de conferir esse trabalho, anota aí os locais das apresentações. Sábado no Calçadão da Gameleira e domingo no Horto Florestal, a partir das 5 horas da tarde. Vá lá e prestigie o trabalho dos atores e atrizes da terra. E já que estamos falando das artes cênicas, vale lembrar que neste final de semana acontece a última apresentação da peça infantil Mistérios no Reino de Catirim-Pimpim, da Trupe do Banzeiro. Se você ainda não conferiu as estripulias que acontecem nesse reino pra lá de divertido, ainda dá tempo. A última apresentação acontece neste domingo, às 5 horas da tarde, no Teatro Hélio Melo. Aproveite! Para crianças e adultos, rola nesta sexta-feira uma palestra com o escritor infantil Eduardo Loureiro Júnior, também coordenador pedagógico dos agentes culturais do Ministério da Cultura. Além de ministrar a palestra Oralidade, Leitura, Conhecimento e Tecnologia, às 7 horas da noite desta sexta-feira, na Biblioteca da Floresta Marina Silva, ele também realiza no sábado a oficina Literatura Virtual Não Linear. E aí, se interessou? Para mais informações, o número da Biblioteca da Floresta é 3224-9939. E a nossa agenda cultural fica por aqui, mas a gente deixa vocês na companhia de mais alguns artistas que vão se apresentar no sábado e domingo aqui na Concha Acústica, no show ao vivo na Aldeia. Seringal, Seringal, Seringal Astral, Seringal, Seringal. Quero destino clandestino algum. Mas que programa cheio de emoções, Mariana! É verdade, Andrew. Nós que trabalhamos diariamente com esta arte de saber e como comunicar, nos sentimos orgulhosos por estes competentes profissionais que visitam diariamente centenas de lares acreanos. E esta singela homenagem é para todos os que estão entre nós e os que já partiram, mas que sem dúvida nenhuma foram indispensáveis para a criação da Rádio Difusora Acreana.
almanacaquiri@ac.gov.br. Esse endereço você já sabe. Suas sugestões são fundamentais para as próximas edições do programa. E visite também a nossa comunidade no Orkut. Por hoje é só, até a próxima semana. Tchau! Está no ar pela primeira vez, a título de experiência, a Rádio Difusora Acreana. Aproveito o ensejo para enviar ao povo deste território a minha saudação, desejando que este melhoramento seja sobremodo proveitoso ao desenvolvimento intelectual e ao progresso desta abençoada terra. Este foi o pronunciamento do então governador do Acre, Silvestre Coelho, no momento em que a Difusora Acreana iniciava suas transmissões pela ZYD9, em 7 de agosto de 1944.